É melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente, diz a célebre frase de Voltaire. Respeitar as garantias individuais é uma forma de reduzir a falibilidade da justiça. Obedecer às garantias é agir por princípio. No programa de hoje vamos discutir erro judiciário e comentaremos as condições para evitá-lo. Fique com a gente. Erro judiciário. A coisa julgada estabelece a verdade para o processo. Paradoxalmente, esta verdade processual pode instaurar também o erro judiciário, rompendo com a expectativa de que se faça justiça ao final do processo judicial. Quais os grandes erros judiciários brasileiros? A indenização por erro judiciário? O respeito ao procedimento pode reduzir as chances de erro? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura e hoje vai discutir o tema erro judiciário. E para isso recebemos no estúdio Drayton Gonzaga de Souza, professor de filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, Adriano Naves de Brito, secretário municipal da Educação e professor de filosofia, e Ângela Espíndola, professora de Direito da Universidade Federal de Santa Maria e da UniFG. Sejam bem-vindos. Eu vou começar ao que consta que o Drayton trouxe algo da Bíblia, e no princípio era a Bíblia. Eu trouxe um texto do Antigo Testamento, do livro de Daniel, capítulo 13, e esse texto serviu de inspiração para Rembrandt no quadro A História de Susana, belíssimo quadro. Então o texto narra o seguinte: havia um casal, Joaquim, um homem muito rico, casado com Susana, e eles tinham ao lado da casa um grande jardim onde as pessoas podiam passear, havia acesso público. E foram nomeados como juízes 2 anciãos do povo, que também frequentavam esse jardim. E os 2 anciãos, juízes, ao verem Susana, se apaixonaram por ela, porque era uma mulher muito bonita. E, segundo o texto bíblico diz, perdendo a justa noção das coisas. E eles tinham vergonha dessa inclinação por Susana. E Susana costumava passear por esse jardim depois que as pessoas se retiravam. E um dia os anciãos disseram: chegada a hora de nós nos retirarmos, vamos embora. Só que os 2 voltaram, porque eles não tinham ainda relatado ao outro, mutuamente, a inclinação por Susana. E se depararam lá, os 2 juntos, e aí disseram um ao outro, confessaram que tinham uma inclinação por Susana. E aí tentaram montar uma estratégia para ficar sozinhos, os 2, com a Susana, sem companhia de outras pessoas. E um dia a Susana foi banhar-se, porque era um dia quente, acompanhada de 2 servas, e pediu que a serva se retirasse para buscar algumas coisas para ela. E as servas fecharam as portas do jardim e não perceberam que os 2 anciãos estavam lá, espiando a Susana. E o texto diz o seguinte: as portas do jardim estão fechadas, disseram-lhe, ninguém nos vê. Eles foram até a Susana e dizem para ela: as portas do jardim estão fechadas, ninguém nos vê, ardemos de amor por ti, aceita e entrega-te a nós. Se recusares, iremos denunciar-te. Diremos que havia um jovem contigo e que foi por isso que fizeste sair tuas servas. Susana não aceitou a proposta. Não, prefiro cair sem culpa alguma em vossas mãos do que pecar contra o Senhor. E ela começa a gritar. E eles também começam a gritar. E aí vem os criados, vem mais pessoas e vem aquele quadro. E eles relatam o que havia acontecido, que Susana estava com um homem que fugira. E Susana gozava de uma grande reputação
E eles ficaram entristecidos e envergonhados com aquilo que acontecera. No dia seguinte, reuniram-se na casa de Joaquim as pessoas, a assembleia, como conta o texto, os anciãos, e ali se deu uma espécie de julgamento de Susana. Os anciãos disseram que havia um jovem escondido, por isso que Susana mandou fechar os portões do jardim. E os anciãos disseram que eram testemunhas do fato. E confiando nesses homens, que eram anciãos e juízes do povo, condenaram Susana à morte. Ela grita, vou morrer sem nada ter feito do que maldosamente inventaram de mim. Essa é a história de Susana. Só que há uma reversão. Agora que vem, vou me alongar um pouquinho hoje, excepcionalmente. Daniel diz, eu não sou culpado do sangue dessa inocente. Vou ser bem curto agora, que segue. Ele diz o seguinte, ela é inocente. E aí retoma o julgamento, recomeça o julgamento, chama os anciãos em separado e pergunta para sob qual árvore se deitou Susana com o jovem? Um afirma, sob um lentisco. Manda embora. Vem o outro e diz, sob qual árvore se deitou Susana com o jovem? Sob um carvalho. Os dois mentirosos são condenados à morte. Tá certo. Um final feliz. O final. Para a justiça. Exatamente. Nesse caso. Então, Ângela. Bom, eu trouxe hoje um conto, né, desse livro aqui, o conto que é o nome do livro, né? O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, do Oliver Sacks. Pensei em trazer outros textos que abordassem diretamente, né, o erro judiciário, mas aí seguindo um pouco a inspiração né, no Adriano, com o Perfume na outra oportunidade, peguei um conto que a gente pudesse fazer uma metáfora. Né? Nesse conto aqui, o Oliver Sacks, faleceu em 2015 já, né? Ele conta a história de um paciente dele que tinha um erro de percepção da realidade. Que ele olhava para o objeto e visualizava pessoas, olhava para pessoas e visualizava objetos. Ele transformava tudo em esquemas, tudo em linhas, tudo em formas geométricas. Mas isso não incomodava ele, porque afinal ele conseguia acessar a realidade dele. Então ele conseguia identificar o café da manhã pelo cheiro, ele conseguia identificar os alunos pelo som, pela voz. E a esposa dele insistiu e ele acaba indo ao médico. E o médico examina e não percebe nenhuma falha de percepção, nenhuma falha neurológica. Vai examiná-lo, tira os sapatos para fazer um teste de reflexão, de reflexos no pé. E examina, tudo ok, e diz para ele, bom, agora você pode calçar os sapatos. E se vira e volta e ele continua descalço. Não, visto os seus sapatos, mas eu estou com os sapatos, olhando para os pés, e nos pés ele enxergava os sapatos. Os meus pés estão ali. Olhava para os sapatos e enxergava os pés. Então fica naquela situação e, bom, então a gente está percebendo aqui que tem uma situação complexa. Isso não lhe incomoda? E ele disse, não, só quando eu erro. Só quando eu erro. E aí, meio desconfortável com aquela situação, a esposa acompanhando ele, disse, não, já vou saindo, e vai pegar o chapéu do lado da esposa, e ele pega a cabeça da esposa, tentando arrancar a cabeça da esposa para vestir a cabeça da esposa. E a esposa não parece achar nada daquilo estranho. E o médico, por óbvio, acha aquilo tudo muito estranho e propõe uma segunda consulta à casa dele. E aí começa a fazer a investigação desse erro de percepção da realidade, dessa incapacidade dele de visualizar rostos. Ele estava diante das pessoas, mas não as via. Ele tinha uma percepção geométrica, linear da realidade, não conseguia enxergar a complexidade. E um dos testes, o médico entrega para ele uma flor, ele descreve, isso tem as formas assim, as formas assado, e aí o médico diz para ele, cheire. Ele, cheirar. E aí ele cheira, e aí ele descreve a flor. Aí ele consegue acessar, a partir de outros sentidos. Gostei dessa, só quando eu erro. Ele só se incomodava quando errava. Adriano, os irmãos Naves. Isso. Naves de Brito. Então, eu trouxe... Começar um preâmbulo aqui, porque a história do Ocidente é a história de erros, de erros de julgamento. Então, nós temos Sócrates,
né? Nós temos Cristo. Então, temos aí uma série de erros que marcaram profundamente a nossa história, e não só do Ocidente, com certeza, se formos no Oriente, nós veremos também que isso está lá presente. Eu trago um caso clássico da literatura jurídica brasileira, que é o caso dos irmãos Naves, que eram meus tios-avós. Então, isso aqui aconteceu em Araguari, no final dos anos 30, nós estamos falando do Estado Novo. Então, um erro gritante, que teve consequências muito graves para a família deles. Resumindo aqui, porque a história já é bastante conhecida, mas alguém que era um sócio de um deles, que era o Joaquim, morava inclusive com o Joaquim, era amigo do Joaquim. A pessoa tinha recebido dinheiro emprestado dos familiares, do pai, que tinha propriedades, para comprar uma porção de arroz e vender. Eles faziam comércio de cereais. Esse sujeito jovem pega esse dinheiro e simplesmente some com o dinheiro. Era 90 contos de réis, era muito dinheiro à época, e ele desaparece, pega o trem à noite e some. E passará 15 anos sem voltar à cidade. Os irmãos começam a procurar, porque eram o sócio deles, e a polícia se interessa e acaba tomando-os como suspeitos. E essa suspeição leva a que haja um procedimento de interrogatório baseado em tortura da família, em tortura dos filhos, das esposas, da mãe, que era, essa sim era a irmã do meu avô, era uma das irmãs mais velhas do meu avô, que eu não conheci também, todos faleceram aí pelos anos, antes dos anos 60. E, finalmente, se instaura um processo jurídico. O processo jurídico se instaura, o juiz, que era recém-nomeado, que era um juiz de paz que estava fazendo a primeira parte do processo, completamente incompetente para o caso, até que se fosse nomeado um outro, é nomeado um outro, recém-chegado, não tem coragem de se haver com a situação, que era conhecida na cidade, das torturas, então eles passaram ali 2 ou 3 meses sobre essa situação, ele aceita a denúncia, leva a denúncia ao júri. E eles são inocentados. Eles são inocentados, mas com um voto em contrário. No Código Penal de então, eles têm que esperar presos, há um novo procedimento, nova liberação, um terceiro procedimento, nova liberação, isso vai ao Tribunal de Júri, e aí o Tribunal de Júri em Belo Horizonte os condena. Os condena a uma pena alta. Foram 25 anos, depois baixaram para 15. Aí houve uma revisão. Cumpriram 8. E cumpriram 8, saíram, foram liberados. Verdade, o Joaquim faleceu logo em seguida por doenças advindas desse período. E 2 anos depois, o Sebastião encontra escondido na fazenda do pai o sujeito que eles teriam pretensamente matado. Né? Então, porque ele tinha voltado depois de 15 anos, se esconder ali, fugindo da justiça, etc. O Estado depois, o advogado, que é o que escreve o texto, contando a história, que foi a base para o roteiro. O filme é interessante, eu comento um pouquinho a parte artística do filme. É um filme produzido em 67, portanto um filme ainda na onda do cinema novo, em plena ditadura, um filme que falava de tortura, então teve esse aspecto, e o roteiro é do Jean-Claude Bernadette, com o Persson, que é o diretor. Que Bernadette é um grande crítico de cinema, estava chegando ao Brasil e fez, então tem também essa cara de cinema novo, é muito interessante. Muito bem, acho que a gente até tem depois para olhar uns 30 segundos, eu acho, do filme. Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo e na volta a gente continua discutindo erro judiciário. Já voltamos.